Olá, meus amigos, eu sou o professor Fred Alvim, professor de Administração para Concursos, e estou aqui no Estúdio Fácil para estimular você a vir estudar com a gente, se preparar para essa prova que vai movimentar a cidade de Juiz de Fora, que vai ter em setembro, dia 15 de setembro, o concurso para os TAEs na nossa UFJF. Para você ter uma noção do que vai ser necessário, o que é relevante estudar, se preparar para essa prova, nessa nossa vídeo a gente tem uma pequena demonstração de um modelo de questão já utilizada para concursos semelhantes a esse. Então, aqui nessa nossa vídeo, eu trago para vocês uma questão do Cefet Minas, aplicada no ano de 2010 para o cargo de assistente em administração. Temos lá o enunciado. Segundo Chiavenato, a administração é o processo de 4 espaços em branco, em que os esforços realizados pelos membros da organização e o uso de todos os outros recursos organizacionais para alcançar os objetivos estabelecidos. Veja bem, embora você não precise ter lido a obra de Hidalberto Chiavenato no ano de 1995, pegando aí especificamente nessa referência, perceba que nessa questão nós estamos falando do processo administrativo. Quando nós falamos do processo administrativo, nós estamos especificando quais são as funções que devem ser exercidas por um administrador ali conduzir a sua gestão, conduzir o seu trabalho dentro de uma organização, dentro de uma empresa. Essa noção das funções típicas do administrador, as funções que representam o processo administrativo, surgiu lá nos estudos do Henri Jules Fayol, um engenheiro francês que foi um dos primeiros teóricos da administração que propôs a consolidação da teoria clássica da administração. Só que as noções do Henri Fayol se perpetuaram aí nos estudos de administração. E quando nós falamos das funções do processo administrativo, eu brinco, o que um administrador faz? São exatamente as suas funções. Eu brinco, quando eu comecei a estudar administração lá, quando eu tinha meus 18 aninhos, se alguém me perguntava, Fred, o que um administrador faz? Eu dava uma resposta bem sutil, eu falava, pode crer. Pode crer porque eu consigo, com esses termos aí, essa resposta um tanto evasiva, aparentemente evasiva, eu consigo dar uma dica do que um administrador faz. Então, veja bem, aqui nos gaps a gente tem, se eu digo lá, o que um administrador faz? Eu digo, pode crer. Pode crer. Então, eu tenho aqui exatamente as funções de um processo administrativo. Tudo começa com a capacidade de planejamento. Então, um administrador é encarregado por planejar o que deverá acontecer ali no espaço da organização. Além de planejar, o administrador ele vai ter os recursos para fazer com que as suas ideias realmente sejam realizadas. Então, ele tem aqui a capacidade e a necessidade de organizar, definir como que esses recursos serão empregados dentro da empresa, dentro da organização. Mas não basta ele só ter essa determinação de como distribuir, alocar os recursos. Ele precisa fazer o trabalho acontecer através das outras pessoas, dos outros funcionários que existem ali na organização. Então, esse administrador deve ser capaz de dirigir, apresentar um direcionamento para os outros funcionários que trabalham na organização. E mais ainda, além dele planejar, definir como que os recursos serão empregados e orientar o trabalho de outras pessoas, ele precisa acompanhar o que essas outras pessoas estão fazendo no seu ambiente de trabalho e controlar se o que elas estão fazendo realmente estará coerente ao que foi estabelecido no planejamento. Então, eu preciso garantir que meu planejamento vá acontecer. Acontece que aqui a gente tem um termo, uma função específica que tem um sinônimo. Se eu digo que dirigir é a capacidade de orientar o trabalho de outras pessoas, entenda que para eu dirigir, eu preciso ter capacidade de influenciar os meus outros colegas de trabalho. Se eu digo capacidade de influenciar outras pessoas, eu estou falando da habilidade de liderança. Então, eu consigo identificar exatamente quais são as 4 funções que representam o processo administrativo. Eu tenho planejar, organizar, dirigir ou liderar e controlar. De imediato, eu tenho então aqui o gabarito dessa questão na alternativa A. Planejar, organizar, liderar e controlar. Chamo especial atenção para essa questão, porque essa pequena pegadinha,
Liderar é sinônimo de dirigir? Pode gerar uma certa confusão para algumas pessoas. Então, se você tem outros estudos das noções de administração, inclusive sobre os estilos de liderança, que também é um dos conteúdos muito frequentes nas questões de concurso, você consegue facilmente identificar. Dirigir, orientar, supervisionar os meus colegas de trabalho é exatamente a maneira como eu vejo o exercício, a função da minha capacidade de liderar, de influenciar outras pessoas a realizarem tarefas que por elas mesmas elas não fariam. Mas um administrador, quando é eficaz, quando é comprometido com o trabalho, ele consegue sim influenciar as demais pessoas para fazer com que o trabalho seja muito bem feito. E isso é esperado de uma formação de um administrador. Espero, portanto, que essa dica tenha contribuído aí para os seus estudos sobre o que pode ser contemplado, o que pode ser abordado nas questões para a administração e te deixe esse desafio. Estude também outros temas. Perceba que nessa questão, além da gente conhecer as funções do processo administrativo, eu tenho um gancho com a teoria clássica proposta por Henri Fayol, tenho um gancho com as noções de liderança. Todos esses conteúdos serão vistos nesse curso aqui, no Estude Fácil, preparatório para o concurso da UFJF. Te recomendo, te faço o desafio de vir então se preparar com a gente aqui no Estude Fácil. Muito obrigado pela atenção e espero por você aqui com a gente.